Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. Iniciamos a Eucaristia do 21º domingo do tempo comum, o domingo da esperança. A cor verde do paramento significa esperança, e é o tempo normal em que nós caminhamos e acreditamos e, sobretudo, preparamos o nosso coração para ouvir a confissão de São Pedro. Jesus: quem dizem os homens que eu sou? Quem dizes tu que eu sou? Enviamos também uma saudação para todos aqueles que nos acompanham de casa, sobretudo os doentes. Nós celebramos a Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, da cidade de Kingston, da província de Ontário, Canadá. Somos uma comunidade pensada, desejada, sonhada e feita com muito sacrifício, mesmo na construção e na manutenção, pelos imigrantes católicos de língua portuguesa. E enviamos para todos aqueles que nos assistem um abraço, sobretudo dando testemunho da nossa fé e olhando para aquilo que Pedro hoje vai dizer no Evangelho a Jesus, apesar de não entender bem, apesar de não ter presente o significado, mas expressou-se e falou em nome de todos nós que seguimos os mesmos princípios e as mesmas orientações. Neste sentido, para preparar o nosso coração, tomemos consciência dos nossos pecados e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz à terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tem piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus, que unis os corações dos fiéis no único desejo, fazei que o vosso povo ame o que mandais e espere o que prometeis, para que no meio da instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor a Shebna, administrador do palácio: vou expulsar-te do teu cargo, remover-te do teu posto. E nesse mesmo dia chamarei o meu servo Eliacim,
filho de Elcias. Hei de revesti-lo com a tua túnica, hei de pôr-lhe à cintura a tua faixa, entregar-lhe nas mãos os teus poderes. E ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei aos seus ombros a chave da casa de Davi. Há de abrir sem que ninguém possa fechar. Há de fechar sem que ninguém possa abrir. Fechá-lo-ei com uma estaca em lugar firme. E ele será um trono de glória para a casa de seu pai. Palavra do Senhor.
Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Eu te bendigo, tu és Pedro, sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será desligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Caríssimas e caríssimos irmãos, eu gostaria de começar por enviar um abraço às famílias dos nossos irmãos que foram partindo ao longo destes 40 anos e que fizeram parte da nossa comunidade. E, portanto, lembrá-los neste domingo, no 21º domingo do tempo comum. Em 1984 partiu António Augusto Cordeiro. Em 1999, Manuel Raposo. Em 2005, José Pacheco Botelho. Em 2006, Floriano Botelho Rodrigues. Em 2007, Duarte Manuel de Souza Ferreira. E 2012, Maria dos Anjos da Silva. Todos eles fizeram anos nesta semana que termina hoje, que partiram para o Pai, e rezamos por eles e agradecemos tudo aquilo que fizeram connosco e fizeram por nós enquanto estiveram neste reino. Nós ontem celebramos Nossa Senhora Rainha do Céu e da Terra, e Jesus hoje mais uma vez nos convida a subir, a deixarmos a planície, subir à montanha e ir ao centro da sua mensagem. Quem dizem os homens que eu sou? O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 19. E esta pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E os apóstolos lá foram respondendo à sua maneira. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, ou um dos profetas. Cada um dava a resposta conforme ia ouvindo e a opinião que rodeava os apóstolos. Mas Jesus não ficou por aí e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, tomando a palavra, diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vidente, o apóstolo conhecido por diversos nomes, Simão. O apóstolo conhecido por diversos nomes, Simão, como Pedro, como Simão Pedro, como Quefas. Em nome dos 12 responde: tu és o Cristo, ungido, o Filho de Deus vivente. Este Evangelho, depois Jesus convida 3 apóstolos, e ainda há dias celebramos a Transfiguração. Jesus convida 3 apóstolos, Pedro, João e Tiago, para ir ao monte, e transfigurou-se diante deles,
porque precisava de mostrar aquilo que o Pedro tinha confessado. O nome Filho de Deus é uma expressão usada no Antigo Testamento. Já Oseias, no capítulo 2, versículo 1, diz: aos filhos de Israel se lhes dará filhos do Deus vivo, o qual concorda perfeitamente com a frase de Mateus e a confissão de Marta: eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que vem a este mundo. E é isto que nós continuamos. O grande desafio de nós crentes é acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que foi enviado para nos iluminar o caminho. E olhando o exemplo de Pedro, que Pedro não soube o sentido das palavras que pronunciou. Pedro pronunciou porque tinha aquela frase já do Antigo Testamento e acreditava que o Filho de Deus viria, mas acreditava que o Filho de Deus viria restaurar o reino da terra, libertar Israel do domínio romano. Mas Jesus serve desta confissão para fazer catequese os apóstolos e fazer catequese em todos aqueles que um dia iam aderir ao projeto de Jesus Cristo. Hoje, a profissão de Pedro em Cesareia de Filipe abre a última etapa do ministério público de Jesus, preparando-nos para o acontecimento supremo da sua morte e ressurreição. Depois da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus decide retirar-se por algum tempo com os seus apóstolos para intensificar a sua formação. Neles começa a tornar-se visível a Igreja, semente do reino de Deus no mundo. O projeto de Jesus Cristo era deixar a Igreja. Foi fundada por Cristo, continuada pelos apóstolos, pelos padres da Igreja, pela tradição da Igreja. A Igreja já passou muitas tempestades e no tempo presente continua a sofrer muitas tempestades, infidelidades, falsos juramentos, ataques de todo o género. E a barca continua. A barca continua a remar no meio desta tempestade. Há 2 domingos atrás, ao contemplar como Pedro andava sobre as águas e se afundava nelas, escutámos a repreensão de Jesus. Que pouca fé! Por que duvidaste? Dizia Mateus. Nós temos andado a refletir o Evangelho destes tempos, tem sido São Mateus. Dizia São Mateus 14, versículo 31. Hoje a repreensão é trocada por um elogio. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, diz São Mateus, capítulo 16, versículo 17. Pedro é ditoso porque abriu o seu coração à revelação divina e reconheceu em Jesus Cristo o Filho de Deus Salvador. O centro da nossa fé está aqui. Ou aceitamos Jesus Cristo como o Filho de Deus enviado, ou não somos cristãos. É aqui o centro da nossa fé. E uma das perguntas que nós devemos colocar, o que é que Jesus via em São Pedro? No Evangelho narra de 3 ou 4 vezes São Pedro a falhar redondamente. Ainda agora dizia qualquer coisa acertado, mas logo dizia um disparate. Na lógica do reino dos céus, e Jesus Cristo confiava naquele homem, que foi de tal forma a adesão a Jesus Cristo, que quando teve que sofrer o martírio, não aceitou ser crucificado da mesma maneira que Jesus. Foi ao contrário, com a cabeça para baixo e os pés para cima, não se sentia digno. E portanto, que amor é este que foi crescendo em São Pedro? Ao longo da história colocam-se-nos as mesmas perguntas. Quem é que as pessoas dizem ser o Filho do Homem?
E vós, quem dizeis que eu sou? Se nós sairmos por aí, mesmo muitos cristãos, nós ouvimos com muita vez, eu sou católico, mas não concordo com tudo. Mas não dizem com o que é que concordam. Eu sou católico, mas não concordo com tudo. E ouvimos isto com muita frequência. Mas não se diz o quê? Fica bem ao mundo ouvir isto. Eu sou católico, mas ponho algumas coisas em questão. E nós temos que nos interrogar. Tu és católico? O que é que tu pões em causa? É que se for coisas do governo humano, tudo bem. Agora, verdades, e esta aqui, se tu a pões em causa, meu amigo, embarca noutra barca, porque não é aqui a tua barca. Esta não é a tua barca. Se tu pões em causa que Jesus é o Filho de Deus, toma outro rumo, porque esse não é o rumo certo. Nós temos que, ao longo da vida, ir responder a quem é Jesus. E, sobretudo, pensar porque é que temos fé. Qual é o motivo da nossa fé? Pelo testemunho dos pais, dos catequistas, dos sacerdotes, dos professores, dos amigos. Porquê é que tu tens fé? Ou então, porque quando temos fé por causa dos outros, nós ouvimos muitas vezes, mesmo quando os poucos casamentos que aparecem agora na igreja, porquê é que tu queres casar na igreja, que agora é uma ofensa, a gente não pode dizer tudo. Nós vivemos num tempo de melindres e é interpretado como uma ofensa. E não é. Nunca foi na nossa cultura. É uma provocação para pôr as pessoas a pensar. Porquê é que tu dizes que és cristão? E às vezes lá vem a resposta. O meu avô, a minha avó, o meu pai, a minha mãe eram católicos. Logo eu também sou. O meu pai, a minha mãe, o meu avô, a minha avó eram católicos. Eu venho nesta linha, também sou. Isto não é nada mais do que... Isto é um engano. Não há que... Chega uma altura, tu tens que decidir. Tu tens que fazer a opção. Claro que tens que agradecer. Eu agradeço muito às pessoas que me ajudaram a formar. Agradeço aos meus pais, agradeço a todo o ambiente em que fui vivendo, crescendo, aos meus professores. Houve muita coisa que aquilo que eu penso hoje devo a professores que me foram indicando. Eu não vou a 100% com o ambiente que está no mundo de hoje, porque nós herdamos conhecimento que veio que nos formaram. E eu agradeço-me muita formação. Lembro alguns professores com toda a reverência, que me ajudaram a preparar a minha mentalidade crítica, a minha capacidade de ver o mundo. Mas chegou a hora de eu fazer a síntese e decidir: eu sou católico, eu vou por aqui, eu quero ser isto, mas devo a muita gente a minha formação. Presentemente não me sinto seduzido por nenhuma corrente, nem por nada, mas tenho algum respeito por aquilo que fui herdando no passado. E tenho pena que às vezes em muitas coisas nós tenhamos errado, mesmo dentro da própria igreja. Esta semana celebramos Pio X. Muitos de nós são Pio X. Estudámos o Catecismo de São Pio X. Mas chegou ali aos anos 60, 70, que prepararam a Revolução. A catequese, o Pio X está desactualizado, não presta para nada. E que eram fórmulas, era uma catequese direta, de ensinar a doutrina. A catequese tem que ser outra coisa. E copiou-se das escolas. E hoje temos isto que nós vemos por aí. A maioria dos nossos jovens
estão a ser formados no paganismo. E nós, Igreja, temos que repensar. São Pio X estava certo. São Pio X tinha algo certo. E aquilo que foi feito nos anos 60 e 70 foi um erro. Um erro muito grande. E na Igreja já se começa a pensar. E vamos por aí adiante. A confissão. Nós, padres, até temos medo de falar da confissão. Eu digo-vos, é uma das coisas que mais me dói no coração, tem sido estes anos do passado, a falta de coragem que nós tivemos de falar do perdão, da misericórdia de Deus. Não tenho pecados. Eu não tenho pecados. Tu, um dia, pelo menos um dia da tua vida, confessa-te bem. Vai onde quiseres. Faz uma confissão geral. Não te envergonhes de te humilhares. A confissão é um dos erros que da Igreja nos últimos 40 anos, nós, padres e bispos, tem culpa. Foi erros, foram ideias más. Foi errado. Não levou a lado nenhum. Não tenho pecados. Sou a perfeição. E isto é para vós e para mim. Nós dizemos isto. Nós dizemos isto com a maior facilidade, sabendo que estamos a mentir. E a confissão de Pedro? A confissão de Pedro tem isto tudo. Pedro levou muito estalo de Jesus Cristo. Nós sabemos pelo Evangelho. Pedro, mesmo junto da cruz, foi o galo, aquela criada que lhe deu 2 ou 3 estalos e ele acordou. E nós, a confissão é isto, tens que acordar. Nós hoje temos um mundo que se anuncia a morte com toda a facilidade. É uma alegria. Eu às vezes, até olhando para os nossos políticos, eu não vejo outra proposta. Eu não vejo. Vejo assim umas coisas, mas a morte, ei, que maravilha que para aí vai. Propostas, e por amor, por bondade, por respeito, por caridade, por isso. E a morte. A morte. Mas, e nós hoje vamos atrás disto. E justificamos assim. Neste caso, aquele caso é um caso. O reino de Deus é a promessa da vida. É a vida eterna. E nós já estamos no nosso mundo. Por exemplo, nesta pandemia, esta pandemia que é muito complicada e esperemos que a história no futuro faça a história disto tudo e nós entendamos, porque neste momento não estamos a entender nada, nós não estamos a perceber nada disto, mas temos que pôr os pés na terra e olhar para o reino. Mas não estamos a entender nada do que está a passar. Nada. Estamos a perceber nada. Eu confesso, eu não percebo nada do que está a passar. Mas sei que Deus tem um objetivo e que vai sair desta situação. Olhemos então para a confissão de Pedro e tenhamos coragem de dizer quem é Jesus Cristo. Mas se a tua resposta for diferente da que deu Pedro, analisa bem, porque tu não és cristão. Se a tua resposta sobre Jesus for diferente da de Pedro, analisa essa resposta. E nós temos para aí o mundo cheio. E cheio de erros. Todos nós nos lembramos, nos anos 40, nos anos 60, eu era uma criancinha quando os padres deixaram de dar de cabeção. O nosso povo não aceitou. Mas houve uma imposição da própria Igreja. E foram umas, foram duas, foram 3, foram 4. E agora paramos, chegamos a uma certa altura e dizemos assim, mas para onde é que fomos e para onde é que estamos a ir? E está na hora de nós dizermos quem é Jesus Cristo. Verdadeiramente. E Jesus Cristo não é um revolucionário. Jesus Cristo
não é um revolucionário como alguns querem fazer. Jesus Cristo não é um homem bonzinho. Jesus Cristo é o Filho de Deus, é isso tudo. É isso tudo. É um revolucionário, é um homem bom, é o homem mais perfeito, mas é o Filho de Deus. E é isso que é o essencial da nossa fé. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, substancial do Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai perfeito, e que o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Professa seu batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vinda que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, oremos ao Deus Santo e Misterioso, que revelou a Pedro que Jesus era o Messias e nos chama a todos a ser santos, dizendo com toda a confiança: não nos abandoneis, Senhor. Pela Santa Igreja fundada sob a rocha de Pedro, para que permaneça firme na fé e seja testemunha do amor constante de Cristo, oremos, irmãos. Pelos dirigentes dos povos e seus conselheiros, para que o Senhor lhe inspire projetos de paz e eles edifiquem uma sociedade mais justa, oremos, irmãos. Pelos que são perseguidos por motivos religiosos ou políticos, para que seja respeitada a sua dignidade humana e possam livremente escolher o seu caminho, oremos, irmãos. Pelos que têm fome, estão doentes ou sozinhos, para que encontrem em cada homem um amigo e creiam que Jesus está perto dos que nele confiam, oremos, irmãos. Não nos abandoneis, Senhor. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, para que sejamos pedras vivas da Igreja e discípulos verdadeiros de Jesus, oremos, irmãos. Senhor, Pai Santo, que fundaste a Igreja do vosso Filho sobre a rocha firme de Pedro e dos apóstolos, e nos chamaste a entrar como pedras vivas na sua construção, dai-nos a graça de permanecer na unidade da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Senhor, que pelo único sacrifício da cruz formaste para vós um povo de adoção filial, concedei à vossa Igreja o dom da unidade e da paz, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Ele é a vossa palavra, por quem tudo criastes, é enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Marco Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que queremos lembrar e que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tem misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos,
que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No domingo passado a comunhão correu muito bem, portanto os dos lados vêm primeiro e os do centro ficam para o último, que é para não congestionar as saídas. Portanto, e vamos cumprir. Eu sei que algumas pessoas que não vêm cá, que não vêm à nossa igreja, julgam que nós não cumprimos as regras, mas nós cumprimos, graças a Deus. Mesmo as velas, quando acendermos, fazemos o favor, para proteção, pegar num pequeno guardanapo que trazeis e pegais na palhinha, porque a palhinha é tocada por várias pessoas. Portanto, nós cumprimos as regras. No domingo passado correu muito bem a comunhão e nós hoje também vai correr com muita caridade e muito amor. Façam o favor de guardar as distâncias e vamos fazer a comunhão aqui à frente, porque tem outro sentido, tem outra, o caminhar, o irmos até ao Senhor, é um sentido espiritual interior. Nós podemos aproveitar, enquanto vimos para a comunhão, vir a pensar quais são os motivos, porque é que nos abeiramos e o que é que esperamos que o Senhor nos dê para esta semana toda que vamos viver na comunhão. Portanto, eu agradeço que aqui o mês seja sejam os últimos e vamos dos lados e começar pelo fim, pelo final, sendo os primeiros.
Antes de partirmos para as nossas casas, já viram que houve aí umas obras, foi tudo feito gratuitamente, foi tudo feito com voluntários, a quem nós agradecemos, como tem sido todas as obras nos últimos tempos. Eu agradeço a todos aqueles que têm trabalhado. Esta semana certamente vai terminar a porta e depois vamos fazendo conforme tivermos possibilidades. Eu sei que algumas pessoas dizem, mas não é na pandemia, que não há dinheiro. A generosidade e o amor de muita gente e o amor também de quem tem trabalhado tem sido possível. Nós estamos a preparar a festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres. A porta não estará lá, mas ficará terminado, e depois vamos fazendo conforme pudermos e formos capazes. A grande dificuldade, por cima, a isolation nunca foi boa, e nós precisamos de resolver de uma vez por todas aquele problema por cima, mas vai-se fazendo aos poucos. Agora não há necessidade de grandes correrias. Agradeço a amizade e o trabalho de todos aqueles que têm colaborado e têm trabalhado, porque só assim é que é possível. De outra maneira não era possível. Também na próxima sexta-feira iniciamos a novena, 9 dias para a festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Todos os dias vamos transmitir, e mesmo aqueles que são fora da nossa comunidade, agradecemos o nos acompanharem, portanto, tanto na oração da manhã, como na Eucaristia, como no terço à noite. Nós daremos um especial relevo à imagem ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. Eu nunca falei muito disto, mas a nossa imagem, a imagem é uma imagem. A nossa imagem tem características únicas. Esta imagem que temos em Kingston. E depois vamos falando sobre isto. É uma imagem que não é uma cópia simples. É de madeira, é única, porque as imagens são feitas pelo artista e nenhuma é igual à outra. E a nossa tem características especiais, que eu nunca falei muito nisto, mas tem características muito especiais que depois vamos descobrindo e vamos dando-lhe relevo, porque não é uma cópia simples daquilo que está, da imagem que está em São Miguel. De São Miguel tem mil e tantos anos. Veio de Constantinopla, onde hoje é Istambul. Quando a queda dos cristãos tiveram que ir para Roma, trouxeram a imagem para o Vaticano. E quando as irmãs foram pedir para abrir o convento na Caloura, o Santo Padre Clemente VII não só deu da bula, o documento, como ofereceu aquela imagem que vinha do Oriente. E se nós olharmos para ela, tem traços muito especiais, é que está em São Miguel, mas a nossa também tem. E a nossa também tem traços especiais, e é talvez a imagem que temos na igreja que se identifique melhor com o imigrante português. É aquela imagem que temos na nossa igreja que se identifique mais com o imigrante português. Mas depois vamos falando disso. E é por essa razão que eu sempre fui insistindo
que deveríamos dar relevo, dar importância à imagem da Assunção de Cristo. Porque é a imagem que temos na igreja, repito, é a imagem que temos na nossa igreja que melhor fala dos imigrantes portugueses. Todas as outras falam, todas as outras são belas, mas a imagem de São de Cristo tem características especiais pela época em que foi feita, pelo artista que a fez, pela mentalidade que estava na sua cabeça. Portanto, é uma imagem que nós damos graças a Deus por ela, porque é diferente, um pouco diferente, porque não seria bom que fosse uma cópia. Portanto, mas depois vamos falando disso e agradeço a todos aqueles que aceitaram darmos relevo à imagem do Santo Cristo dos Milagres. Por tudo aquilo que estamos a fazer é nessa linha, que eu sinto como missão. Eu sinto como missão. Agradeço a todos aqueles que colaboram e que aceitaram essa perspectiva. E também para quem nos está a acompanhar de casa, mesmo de outras comunidades, posso dizer com toda a frontalidade, temos uma imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres que, com características muito especiais, com características muito belas, é uma imagem feita de madeira, como na tradição portuguesa, com traços únicos, que nos deve honrar e deve sobretudo honrar aos descendentes dos portugueses que vivem em Kingston. Mas depois vamos falando nesses aspectos. Oremos. Realizai em nós plenamente, Senhor, a ação redentora da vossa misericórdia e fazei-nos tão generosos e fortes que possamos ajudar-vos em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Continuando a respeitar-nos e os passos, este lado pode sair pela porta do salão, porque a nossa igreja é ampla e não é preciso estarmos a complicar a saída ali. Portanto, faça o favor deste lado de sair para o salão e vamos saindo com ordem. E desejo a todos bom resto de domingo e boa semana. Como sabemos, agora às 11 horas vamos ter missa em inglês e às 6 temos missa também outra vez em português, para nos irmos dividindo. E penso que essa mensagem toda a gente entendeu e que estão a colaborar, e por isso muito obrigado. A todos bom domingo.